A maneira como as empresas no Brasil resolvem seus conflitos está passando por uma transformação radical. Longe dos tribunais estatais, um método alternativo vem ganhando muita força: a arbitragem. Vamos mergulhar em como essa ferramenta, que é super poderosa, mas muitas vezes mal compreendida, está se tornando essencial para a economia moderna do país. Vamos começar com essa provocação. E se, em vez de enfrentar a longa fila do sistema judicial, fosse possível simplesmente criar um tribunal privado? Escolher o juiz, as regras, até o local. Tudo sob medida para o seu problema. Pois é, essa é a ideia central por trás da arbitragem. É menos um procedimento legal super complexo e mais uma solução prática baseada na escolha e na autonomia de quem está envolvido. Aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, a justiça estatal, o monopólio do Estado, com juízes que precisam saber um pouco de tudo e um sistema famoso pela lentidão. Do outro, a arbitragem, que funciona com base na autonomia das partes. Aqui, são elas que escolhem um especialista no assunto para uma resolução mais flexível e, principalmente, mais rápida. Essa diferença é a chave para a gente entender por que a arbitragem virou uma peça tão importante no mundo dos negócios. Ok, com a ideia geral na cabeça, vamos entender o porquê. Porque essa alternativa à justiça estatal não só apareceu, mas ganhou tanta força por aqui. Olha, a arbitragem não é nenhuma novidade, mas ela ressurgiu com tudo por um motivo bem claro: uma certa crise de confiança no poder do Estado. As transformações na economia e na sociedade mostraram que o sistema judicial tradicional simplesmente não dava mais conta do recado de forma eficiente. E aí, empresas e pessoas começaram a procurar saídas mais ágeis e especializadas, basicamente pegando para si a tarefa de resolver as próprias disputas. Mas, afinal de contas, o que é exatamente a arbitragem? Agora que a gente já sabe por que ela voltou com força, vamos definir o conceito. O ponto central aqui é o seguinte: a arbitragem é um acordo voluntário. As partes, em comum acordo, escolhem entregar a sua disputa nas mãos de um terceiro, o árbitro. E o mais importante, a decisão desse árbitro, que se chama sentença arbitral, é final e obrigatória. Ela tem o mesmíssimo peso de uma decisão de um juiz do Tribunal Estatal. E essa tabela aqui é ótima para a gente não confundir as coisas. Na mediação, por exemplo, o terceiro só ajuda as partes a chegarem num acordo. Ele não decide nada. No Tribunal Estatal, o juiz impõe uma decisão com o poder do Estado. Já a arbitragem fica nesse meio termo inteligente. O poder vem da vontade das partes, que delegam esse poder a um árbitro para que ele aí sim imponha uma decisão. É uma mistura da autonomia privada com a força de uma decisão judicial. Certo, mas a arbitragem serve para qualquer tipo de conflito? Não exatamente. A lei brasileira é bem específica. Ela se aplica a direitos patrimoniais disponíveis. Traduzindo esse juridiquês, são direitos que têm valor econômico e sobre os quais as partes podem negociar livremente. Pense em disputas sobre contratos, briga entre sócios, problemas em obras, ou seja, a grande maioria das questões que aparecem no mundo empresarial. Bom, tudo isso parece ótimo, mas como é que se chega na arbitragem? Não é um caminho automático, não. Tudo começa com um acordo específico entre as partes. Vamos ver como funciona essa porta de entrada. Basicamente, existem duas formas de se combinar isso. A primeira é a famosa cláusula compromissória. Ela é colocada num contrato antes de qualquer problema aparecer, funcionando como uma espécie de seguro para futuras disputas. A segunda forma é o compromisso arbitral. Esse é assinado depois que o conflito já estourou, quando as partes decidem, ali na hora, levar o caso para a arbitragem em vez de ir para um tribunal. E aqui está um dos princípios mais poderosos e, sinceramente, mais inteligentes da arbitragem, o da autonomia da cláusula. A citação da lei já diz tudo. Imagina a cena. Duas empresas fecham um contrato e colocam lá a cláusula de arbitragem. Se uma delas, lá na frente, alega que o contrato inteiro é nulo, a cláusula de arbitragem continua viva, como se fosse um contrato à parte. Isso é genial porque garante que a própria discussão sobre a validade do contrato principal vai ser decidida pelo árbitro e não na justiça estatal. Esse poder de decidir é enorme, o que nos leva a uma questão central. Quem é que pode ser esse árbitro? Vamos olhar mais de perto para a figura principal de todo esse processo. Segundo a lei, qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes pode ser um árbitro. E olha que interessante, não precisa ser advogado. O que realmente importa é a confiança.
Mas, claro, a lei impõe deveres muito sérios. O árbitro tem que ser imparcial, independente, competente no assunto, diligente no trabalho e super discreto, mantendo tudo em sigilo. Essa frase aqui, do artigo 18 da lei, é curta, mas é poderosa. Ela quer dizer que, para aquele caso específico, a autoridade do árbitro para analisar os factos e aplicar a lei é a mesma de um juiz estatal. Ele tem de facto o poder de dar a palavra final sobre a questão. Então, chegamos ao grande momento, a sentença arbitral. Depois de todo o processo, o que acontece quando o árbitro toma sua decisão? Qual é o poder real desse resultado? A decisão final, a tal sentença arbitral, não é só um bilhete. A lei exige que seja um documento bem formal e estruturado. Precisa ter um relatório resumindo o caso, os fundamentos, onde o árbitro explica todo o raciocínio dele, o dispositivo, que é a decisão em si, e, claro, a data e o local. E na prática, o que isso significa? Significa que ela tem exatamente o mesmo efeito de uma sentença judicial. A decisão do árbitro cria direitos e obrigações. Se a parte que perdeu não cumprir o que foi decidido, a parte vencedora pode simplesmente levar essa sentença a um tribunal e pedir a execução forçada, como se fosse qualquer outra dívida reconhecida pela justiça. E agora, chegamos ao ponto que talvez seja o mais atraente da arbitragem para o mundo dos negócios. A decisão do árbitro é final. Ponto. Acabou. Não existe aquele caminho longo e caro de recursos que pode se arrastar por anos e anos na justiça estatal. Uma vez que a sentença é dada, a questão está, em princípio, resolvida. O ganho em segurança e em tempo é gigantesco. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O crescimento da arbitragem mostra um movimento bem claro, uma busca por soluções mais adaptadas, mais eficientes. E isso levanta uma questão interessante. Será que a justiça do futuro será cada vez mais privada, moldada pelas necessidades de quem a utiliza? É algo para se pensar.